Olha, hoje nós vamos falar sobre a endometriose e a síndrome do ovário policístico, doenças que afetam milhares de mulheres e que podem levar à infertilidade. Então, eu estou aqui no estúdio comigo com o médico aí, ginecologista Eduardo Cândido, da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Bom dia, doutor. Ótimo dia para você. Paula. Obrigada, viu, pela participação aqui no MG no Ar com a gente. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Sojimig, a nossa sociedade de especialidades em ginecologia, e falar de temas tão importantes como você disse aí. Imagina. A gente que agradece a sua participação. Doutor, é um assunto que me pegou de surpresa, porque é um assunto que me interessa bastante, porque eu tenho endometriose, né? Descobri fazendo um check-up de alguns exames antes de engravidar, não tinha nenhum sintoma. Foi um susto, né? Porque a gente já associa endometriose com a infertilidade, mas não é bem assim. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Mas vamos ouvir então a primeira pergunta. É da Júlia Benigmo, que é analista de marketing. Doutor, qual que é a diferença entre ovário policístico e endometriose? Perfeito, Júlia. São afecções, são doenças distintas que acometem a mulher com muita frequência, né? Então, o ovário policístico, na verdade, ele é uma síndrome, a gente chama de síndrome de ovários policísticos. E o ovário policístico é uma das manifestações dessa síndrome, em que o ovário fica apinhado, cheio na periferia de folículos, né, para ovular. Mas ele tem alterações hormonais que atrapalham essa ovulação. Então, os folículos eles ficam estáticos nesse formato de desenvolvimento, e aí eu tenho alteração hormonal que começa a produzir mais hormônio masculino, a testosterona, e isso traz algumas implicações clínicas para ela, né? Manifestações de surtismo, que é pelo, né? Desenvolvimento de pelos igual homens, às vezes está associada à questão de obesidade e uma coisa mais importante também, que é a alteração da menstruação. Essas mulheres ou param de menstruar, que a gente chama de amenorreia, ou menstruam menos. Já a endometriose é a presença do tecido que descama toda vez que a mulher menstrua, que chama endométrio, fora do útero. E ele pode se instalar nos ovários, na camada que reveste o abdômen, que chama peritônio, ou mesmo ser mais profundo, que a gente fala, envolvendo até questões intestinais. Pode atingir outros órgãos. Outros ali, né, órgãos, exatamente. Vamos saber agora a pergunta da Emily Eduarda, que trabalha como autônoma. Doutor, minha pergunta é, cisto no ovário é maligno ou benigno? Perfeito. Cisto no ovário ele pode ser maligno e pode ser benigno. Então depende da questão, né? A gente fala de ovários policísticos, é benigno, uma condição benigna. São situações muito raras que entram como diagnóstico diferencial de alguns tumores raros de ovário. Agora, o cisto de ovário, ele pode ter essas duas conotações. E geralmente, né, para nossa alegria, né, a nossa surpresa grata, é muito mais benigno do que maligno. Por isso, uma avaliação acurada com o seu especialista, com o seu médico, para ele te falar corretamente as condições, os aspectos que são encontrados nesse ovário no exame de imagem, né, as outras alterações que estão associadas a esse processo, fator de idade, comportamento, sintoma associado. Isso tudo pode, né, fazer com que a gente faça um juízo correto a respeito de benignidade ou de malignidade. É bom a gente lembrar, né, doutor, que cada caso é um caso, né? Exatamente, exato. E esse cuidado, por exemplo, se a gente falando de endometriose, esse cisto que se desenvolve no ovário por causa da endometriose, ele é benigno. Raramente ele tem conexão com malignidade. Então a gente não muda a conduta em relação a isso por causa da endometriose. Agora vamos saber qual a dúvida da Jaqueline Neves, que é depiladora. Pode rodar. Doutor, quais são os sintomas de ovário policístico? Perfeito, Jaqueline. A gente já começou a explanar algumas coisas aqui, né, dizendo que o ovário policístico, com a alteração que ele provoca nos hormônios, ele causa alguns sintomas que são relacionados a esse excesso de testosterona que a mulher produz no corpo dela. Então é possível que essa paciente comece com oleosidade de pele, né? Ela tem uma característica de desenvolver esse pelo nos locais que são mais comuns para o homem, como a face, né? A região mentoniana, o tronco, o dorso, raiz interna das coxas. Então, a grossura dos pelos é maior, o processo de pelificação se altera. Então, é uma característica que a gente chama de androgênica, de androgenismo.
Além disso, essa paciente vai ter esse critério de alteração menstrual, porque do mesmo jeito que o ovário volta a sua produção hormonal para uma condição mais relacionada à produção da testosterona, isso interfere, né, na regulação do eixo da menstruação, digamos assim, e vai fazer com que essa paciente não ovule. E se ela não ovula, ela não vai menstruar, ou vai menstruar pouco. Então, são critérios bem objetivos que a gente coloca para essas pacientes, né, com ciclos anovulatórios, menos de 9 ciclos no ano, ou então essa paciente menstrua a cada 90 dias, né? Então são critérios bem clássicos que o ginecologista vai identificar para poder caracterizar essa condição. Então são essas manifestações que geralmente essas pacientes têm. E a conexão, muitas vezes, com a obesidade, que traz efeitos ruins para a qualidade de saúde dessa paciente. Doutor, e tem algum exame específico, no caso, aí para detectar o ovário policístico? Sim, em tese, né, esse critério que é mais utilizado, que a gente chama de Rotterdam, utiliza ultrassom, como a gente diz, preferentemente o ultrassom transvaginal, ultrassom interno, né, que ele tem uma acurácia maior para isso, e que ele vai detectar essas alterações ovarianas, mais de 20 folículos ali na periferia do ovário, um aumento do volume dele e outros fatores que a gente pode dosar como hormônios específicos, né, até como diagnóstico diferencial, Paula. Né, por exemplo, a alteração de tireoide pode alterar a menstruação, a prolactina, o hormônio que faz a mulher amamentar, também alterada, pode gerar, né, essa amenorreia, essa falta de menstruação. Então, ele vai dosar essas questões na medida correta, pedindo esses hormônios para caracterizar também a síndrome. Mas a manifestação clínica, muitas vezes por si, é um caráter, né, da gente pensar fortemente na possibilidade da paciente estar com síndrome de ovário policístico. Doutora, a professora Cláudia Ayala também tem uma dúvida. Vamos ver. Doutor, o que provoca a endometriose? Cláudia, essa eu acho que talvez seja uma pergunta de milhões, né? São muitos fatores, assim como a síndrome dos ovários policísticos. A gente já falou que são patologias completamente distintas, mas são fatores relacionados à condição específica daquela paciente. Então, processo inflamatório dentro do abdômen, naquele tecido que a gente fala que é o peritônio, né, que reveste o abdômen, alterações, quando a gente fala algumas teorias que se juntam para explicar isso. Então, quando a mulher menstrua, muitas vezes, né, escoa, obviamente, né, para condição externa, mas ela pode refluir pelas trompas esse sangue do endométrio, isso pode se implantar ali no peritônio, nos ovários, né, além de outros processos relacionados à condição genética da paciente, como eu disse, processos inflamatórios e também, né, a possibilidade de transformação da célula. Uma célula que é de peritônio vai se transformar no endométrio. Então, são muitas teorias que se juntam para explicar uma doença extremamente complexa. E olha, doutor, temos mais duas perguntinhas aí, da Nathalie Macedo, que é operadora de caixa, e da Rayane Ferreira, que é autônoma. Elas têm a mesma dúvida, tá? Vamos ouvir. Perfeito. A endometriose, ela pode causar infertilidade? Doutor, eu gostaria de saber se o ovário policístico causa infertilidade na mulher. A resposta, né, é sim para as duas, viu? De fato, há uma conexão muito grande entre os processos de infertilidade e endometriose, e aí isso talvez se associe muito mais pelo caráter da inflamação dessa doença, né? E podendo acometer trompa, obstruir a trompa é o canal, é o túnel que une, né, o ovário, então o folículo passa por ali para se encontrar com o espermatozoide e haver processo de implantação. Então, de fato, uma condição que está associada à infertilidade, né? E aí é muito variada essa prevalência disso, mas acredita-se que 30% até 50% das mulheres com endometriose podem ser inférteis, e a síndrome dos ovários policísticos também. E também é uma janela grande aí de prevalência, de 20% a 90%, né? Assim, às vezes relacionada a essa questão, né, de obesidade e de infertilidade também. Né? Mas há tratamento para as duas condições de uma maneira correta. Né? É bom a gente reforçar, doutor, como eu tenho endometriose e queria muito engravidar, consegui engravidar e rápido, né? É sempre bom as mulheres que querem, né, ter filho, quanto antes puderem ter, melhor também, né? Até pela idade. Isso está relacionado. Isso está muito relacionado, Paula, né? E aí o fator ovulatório, assim como na síndrome dos ovários policísticos, né, é um fator primordial para a gravidez. E muitas vezes, né, com o protagonismo que vocês exercem nas condições hoje sociais, né, econômicas do país, né, no mundo inteiro, muitas vezes é adiado esse plano, esse processo, né? E os ovários
queiramos ou não, eles têm uma finitude aí de tempo, né? Então, de fato, não adiar tanto se há essa proposta de gravidez. Doutor, agora uma dúvida é da técnica de enfermagem Luciana Oliveira. Roda aí. Doutor, qual o tratamento para ovário policístico? Pergunta complexa também, mas na verdade a gente vai focar no que é necessário naquele momento. Então, se eu estou priorizando um processo de gravidez, eu vou tratar de uma forma. Se eu não estou priorizando, eu quero tratar sintomas, eu vou atrás desses sintomas. Mas, via de regra, né, as pílulas contraceptivas, geralmente as pílulas orais, elas têm essa função, muitas vezes, de combater os sintomas do androgenismo, do excesso de testosterona, né, de melhorar as condições metabólicas dessa paciente e, muitas vezes, também associada a outros fatores que eu vou atuar, né? Então, aqueles sensibilizadores da insulina, que é um hormônio que está relacionado ao diabetes, né, pode atuar nesse aspecto e ajudar. Outros com fatores potenciais dos fenômenos antiandrogênicos, né, do processo de virilização. Então, a gente vai associar essas questões todas para, né, indutores de ovulação, muitas vezes em condições que a paciente quer engravidar e, obviamente, sob orientação médica. Todos esses fatores vão estar elencados para a gente pesar e individualizar o melhor tratamento para aquela paciente. Só um detalhe. Muitas vezes há essa associação, né, com ganho de peso e com efeitos deletérios para a saúde da mulher, né, ruins, como pressão alta, diabetes, e isso, a perda de peso pode estar relacionada à melhor qualidade, à redução desses sintomas, então mudança do estilo de vida, né, pode estar associada a um ganho muito grande de benefício para essa paciente. Última perguntinha, doutor, vamos lá? Agora é da Cecília Paula, que é balconista. Roda aí. Doutor, endometriose tem cura? Puxa vida, hein? De fato, falar, né, com certeza absoluta que a endometriose tem cura, não. Porque ela tem como combustível importante os hormônios femininos produzidos nos ovários, né? E aí o estrogênio tem um fator importante nisso. Então, enquanto tem essa função do estrogênio, eu tenho, mesmo que eu retire foco, a possibilidade de surgir outros focos em outros locais e de fato a gente fala mais em controle adequado, com boa qualidade de vida do que cura especificamente, né? A gente agradece aqui, então, a presença no estúdio do médico ginecologista Eduardo Cândido, da Associação dos Ginecologistas e Obstetras aqui de Minas Gerais. Doutor, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas e até a próxima, viu? Paula, um prazer. Obrigado pela oportunidade. Tá? Estamos à disposição. Obrigada, valeu.